Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós vamos fazer uma leitura extensa da palavra. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1 até o versículo 31. Meus amados, ouça com atenção a leitura da palavra. Os irmãos podem ficar assentados. Ouça só. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Meu Deus, muito obrigado, Pai, pela tua revelação, pela tua direção, por nos mostrar a brevidade da tua volta. Prepara-nos essa noite, para que nós possamos entender a tua palavra, compreender aquilo que tu queres, e estarmos continuamente preparados para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, o texto que nós lemos, relativamente longo, e aponta para a volta de Cristo Jesus. O interessante é que Cristo foi profetizado desde o início. Quando você lê ainda no Éden, a palavra do Senhor aponta para Cristo Jesus, para o Messias. Passaram-se os séculos, os milênios,
E eis que nasce Jesus na humildade, na simplicidade, de uma forma assustadora para o próprio Deus. Mas eis que nasce Cristo Jesus. No entanto, nós vemos que esse Cristo, Ele mesmo profetiza, Ele mesmo fala a respeito da sua grande e maravilhosa volta. Ele diz que virá pela segunda vez, virá para buscar aqueles que são fiéis. A volta de Cristo é eminente. E essa palavra de hoje, eu quero chamá-los a atenção para que estejam atentos a esta verdade. Amém? Nesses últimos tempos, vemos que guerras pipocam por todo esse planeta. É guerra na Ucrânia, é guerra em Israel, é guerra no Irã, é os Estados Unidos colocando o dedão do bedelho, enfim, aquela coisa toda. E nós ficamos assustados e as pessoas fazem um link entre as guerras e a volta de Cristo Jesus. Com certeza esse link é uma realidade, no entanto é necessário estarmos atentos à palavra do Senhor. Haja vista que nós não temos como definir quando será a volta de Cristo Jesus, pois apenas o Pai sabe, apenas Deus sabe quando Cristo há de voltar. Quando você diz, olha, Jesus há de voltar na minha geração, você está errado. Não há como nós definirmos datas. É preciso estarmos preparados, porque o tempo é o do Senhor, o tempo é o do Todo-Poderoso. Amém? Mas, interrogados pelos discípulos, e lemos isto, interrogados pelos discípulos, Cristo responde quando será a sua volta. Oh, glórias! Estavam no Monte das Oliveiras e os discípulos interrogam a Cristo com relação ao fim, já que o Senhor Jesus havia falado algumas vezes a respeito da sua ressurreição e da sua volta. E eles ficaram questionando a Cristo Jesus, e nós encontramos na palavra respostas que são necessárias, respostas que nós precisamos, para que vivamos de forma clara aquilo que o Senhor quer. É certo que a volta de Cristo é uma realidade. Se você é cristão, se você afirma, eu sou cristão, preciso é que tu creias que Cristo há de voltar. Não há como você desassociar a tua fé da volta de Cristo Jesus. Portanto, necessário que estejamos também observando aquilo que Cristo definiu para que estejamos prontos. Será que você está pronto para a volta de Cristo? Se Cristo voltar nesse momento, Jesus voltou. Será desse jeito. E aí? Como será? Segunda chance? Eu não estava preparado. Mas o Senhor já nos advertiu para que houvesse esse preparo. Nós precisamos estar continuamente preparados. E na palavra de hoje vamos abordar dois aspectos da volta de Cristo. Primeiro, veremos os sinais da volta do Senhor. E por fim, como será a volta de Cristo Jesus. Serão lidos diversos textos, os textos serão mostrados na parede para ficar mais fácil. Não precisa abrir a sua Bíblia porque não dará tempo. Amém? Mas esteja atento àquilo que a palavra fala, àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. A palavra diz que um dos sinais da sua volta são os enganos religiosos. Versículos 4 e 5 e também 11 e 24. De Mateus capítulo 24 diz, ouça com atenção. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Amém? Amados, essa palavra é muito séria e nós vemos que ela se cumpre diante dos nossos olhos. A palavra diz que nos últimos tempos o engano religioso seria marcante. E é o que nós temos visto com tanta facilidade. Hoje, amados, congregar é difícil. Congregar é muito complicado porque se você procura uma igreja que seja fiel à palavra do Senhor, são poucas que estão dispostas a pagar o preço de viver a palavra.
Mas o que nós temos visto, irmãos, é a proliferação de seitas e religiões das mais diversas matizes, com objetivos que não é levar a pessoa a Cristo Jesus, fazê-los entender a necessidade da salvação. E isso, irmãos, gera um grande engano e uma grande confusão na vida das pessoas. Mas é preciso entender ainda que muitas vezes você fala, mas naquela igreja tem cura, naquele ali tem um profeta que faz isso e faz aquilo, faz isso, faz aquilo outro, sinais maravilhosos. Mas veja o que diz a palavra no versículo 24, para que você esteja atento. A volta de Cristo está próxima, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Glórias a Deus, aqueles que possuem Cristo Jesus no coração não são enganáveis, não se deixam levar, porque a palavra diz que muitos fariam sinais magníficos, extraordinários, não só dentro do ramo cristão, mas você vê muitas religiões não cristãs curando, fazendo coisas magníficas. Não se engane, é a ação do inimigo, apontando para a volta de Cristo Jesus. Portanto, o engano religioso é um dos sinais que nós temos contemplado em nosso dia a dia. 2, guerras e rumores de guerra. Todo dia uma guerra nova. Se você olhar bem, nesses últimos 20 anos do século 21, quase todos os anos, uma guerra em algum lugar. É assim, irmãos, e sempre será dessa forma, pois o tempo está se cumprindo. E vemos que esse mundo tornou-se um barril de pólvora pronto a explodir. Meu Deus, que assustador, não é verdade? E as pessoas, as nações, elas buscam a paz. No entanto, sabemos que a paz está amarrada no poder bélico. Você tem poder, você tem força, e o outro também tem. Faz uma paz, porque se um atacar o outro, a situação fica complicada. Mas é uma paz que não é verdadeira, irmãos, é uma paz que não é verdadeira. Diz a ciência que, se esse mundo entrar em guerra, haverá um inverno nuclear. Ou seja, o planeta Terra não será dissolvido, mas tudo que há sobre a face da Terra será destruído. E isso gerará fumaça, fuligem, poeira e encobrirá o sol, impedindo que a Terra venha a ficar viva. Tudo isso é possível hoje, se jogarem todas as bombas, explodirem tudo quanto tem nos seus arsenais. É mais um sinal da brevidade da volta de Cristo Jesus. 3, fomes e terremotos. Irmãos, quantas pessoas passam fome num país rico como o Brasil? Quantas pessoas passam fome na África? Quantas pessoas passam fome nos continentes dessa terra? A fome é generalizada. Talvez você não saiba o que seja fome, eu também não, mas há muitas pessoas que sofrem, que não têm o que comer no seu dia a dia. Sinal dos últimos tempos, amados, sinal dos últimos tempos. E não nos esqueçamos dos terremotos, não nos esqueçamos dos terremotos. Eu fiz uma pesquisa e no século 21, nesses primeiros 25 anos, há uma média de 16 terremotos por ano, 16 terremotos de magnitude 7 para cima. Ou seja, todo ano, 16 terremotos em média, com magnitude 7 para cima, que é aquele terremoto que destrói todas as coisas. Tudo isso, irmãos, cada dia mais se intensificando. Não perca tempo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quarto sinal, perseguição religiosa. Nós vivemos em uma nação em que a perseguição religiosa aparentemente não existe. Aparentemente não existe. Mas, se você é um jovem e diz na escola que é servo de Deus, certamente há de surgir todos tipos de gozação, de bullying, essas coisas todas. Nas universidades dizem que é terrível. Pior ainda, na escola, no trabalho, há sempre, irmãos, uma perseguição velada. Talvez não vai te colocar na cadeia, não vai te aprisionar, como em outros muitos países que não só aprisionam, como martirizam aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus.
Mas o que nós temos visto nesses últimos tempos é preciso fazermos referência. Existe uma perseguição religiosa diferente. Uma perseguição religiosa, irmãos, que tem destruído a igreja, que tem levado as pessoas ao engano. São aquelas igrejas que querem trazer o mundo para o seu interior, que querem satisfazer as pessoas. Não pense que isso é gratuito. Não, não é. Isso tem uma fonte, e a fonte é o inimigo de nossas almas. É uma forma de perseguir o evangelho de Cristo Jesus, trazendo descrédito. Hoje, quando você fala, eu sou pastor, o cara já olha assim para você e já esconde a carteira. Porque dizem por aí que todo pastor é ladrão. Sabe por que isso, irmãos? Porque o diabo tem usado os seus para que um evangelho mentiroso seja pregado, um evangelho movido a dinheiro, e fazem tudo por dinheiro. Dá sua oferta aí, dá sua oferta, você vai ficar rico, você vai ficar isso, fazer aquilo. Infelizmente, essa é a triste realidade. É uma perseguição que leva descrédito ao evangelho de Cristo Jesus. E ela é mais real do que parece. Amém? Quinto sinal: a multiplicação da iniquidade e a frieza do amor. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, nesses últimos tempos temos visto que a iniquidade tem crescido. Nós vemos que o homem tem avançado na área científica, a comunicação, a tecnologia, transportes, nessa área até mesmo das armas. Nós vemos que o homem tem crescido de uma forma assustadora, a tecnologia tem crescido de uma forma assustadora. Mas, em paralelo a este, vemos também que a iniquidade, ela tem crescido e se multiplicado. Nós vivemos, irmãos, em um mundo decadente moralmente falando. Nós vivemos num mundo totalmente destruído, e é isso que a palavra diz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Nós vivemos em um mundo em que uma jovem falar que é virgem é vergonhoso. Um jovem falar que é virgem é vergonhoso. Nós vivemos, amados, em um mundo mergulhado na violência, na prostituição, na pornografia, mergulhado nos vícios, na devassidão, mergulhados, amados, na depravação, na libertinagem. Nós vemos que o amor para com o próximo se esfriou. E é muito comum nas redes sociais, quando há um embate em relação aos animais, as pessoas brigarem defendendo os seus pets em detrimento do ser humano. Ah, eu amo mais o meu cachorro, mais o meu gato, mais a minha tartaruga do que o ser humano. Ah, isso aqui é inocente, é fiel, é meu amigo fiel. Ser humano é terrível. Sabe o que é isso, irmãos? É o amor para com o próximo que se esfriou. E Cristo diz que devemos amar o próximo, mesmo que o próximo não seja digno de amor. Essa é a grande realidade. Temos que amar o vivente. O cara pode ser ruim de dar dó. Tem que amar. Evidentemente que esse amar não é trazê-lo e colocá-lo dentro da sua casa, nem convidá-lo para almoçar com você, ou jantar contigo, passear com você. Não, não é isso. Mas é estar pronto a ajudar e abençoar, tal qual Cristo fez para com seus inimigos. E essa é uma realidade, amados. O amor tem se esfriado e isso é um sinal da brevidade da volta de Cristo Jesus. Amém? O sexto sinal, a pregação do evangelho a todas as nações. Versículo 14 diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A palavra diz que esse é um dos sinais. E hoje, amados, por incrível que pareça, o evangelho tem alcançado todos os recantos desse planeta. Por mais longe que a pessoa está, tem uma Starlink da vida, e uma internet ligada, e acesso, e o Espírito Santo move, para que a palavra caia no tempo certo e no coração certo. Não se engane. Nós temos visto que a prensa foi um grande mover. Quando Gutenberg inventou a prensa, foi um grande mover, porque a palavra foi impressa aos milhares. Com o advento da internet, vemos que a palavra de Deus tem alcançado as pessoas, tem alcançado as vidas.
Você, para ouvir a palavra de Deus, não precisa ir a uma igreja hoje, mas bom que vá. Porque dentro do seu quarto, no seu celular, você pode acessar a palavra de Deus e ouvir aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para falar ao teu coração. Inclusive o pastor Elias está lá na internet. Nós vemos, amados, que a internet é uma grande aliada. Ela tem alcançado as etnias, tem alcançado os povos mundo afora. Isso é um sinal da volta de Cristo Jesus. Tudo isso para você sentir que Cristo está voltando. É evidente que tem o TV, tem a rádio, porém são instrumentos caros e limitados, alcance limitados. No entanto, a internet é um grande mover e alcança as pessoas de uma forma assustadora. Amém? E você, tem usado as suas redes sociais para falar de Cristo para alguém? Muitas vezes você entra nas redes sociais de crente e só tem bobagem. Oh, misericórdia. Só tem futilidades. É porque o Flamengo perdeu para o Vasco ganhou do Flamengo, é porque teve a festa não sei onde, é porque o ator tal brigou com o ator tal, é não sei o que lá, é cortes de videozinhos que não fala porque veio nem porque foi, e essas bobagens todas enchem as redes sociais de muitos crentes. E você procura uma palavra sequer que fala que Jesus é amor, não tem. Que Jesus é o Salvador, não tem. Use as tuas redes para testemunhar da tua fé. Mesmo que você tenha apenas 5 seguidores, mas serão 5 seguidores alcançados pela palavra de Cristo Jesus. Não perca tempo. É preciso que o evangelho seja pregado. 7º sinal da volta de Cristo Jesus. O abominável da desolação e o anticristo. Versículos 15 até o 22. Ouçam. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver sob o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Irmãos, nós sabemos que há de surgir um grande líder mundial. Imagina-se que seja um homem que há de convergir nessa pessoa todo o domínio mundial. No entanto, há situações, há pontos teológicos destoantes, mas o certo, irmãos, é que o anticristo há de vir, seja através de um grande homem ou de outras formas, ou através de muitos líderes. O certo é que o anticristo há de vir. E nesses últimos tempos já temos visto o prenúncio do anticristo no meio da igreja e no meio da sociedade. Estejamos atentos. Amém? Ainda, a grande tribulação é o 8º sinal. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. A grande tribulação, irmãos, são dias de muitos sofrimentos. Nós temos visto que o sofrimento tem alcançado as pessoas e as famílias. Quantas pessoas que sofrem por muitas situações, sofrem por servir a Cristo Jesus, sofrem por ser de Cristo. É uma intensa dor que tem alcançado as pessoas e as levado à apostasia, a abandonarem a fé. São tempos difíceis, tempos terríveis, e esses tempos estão diante de nós. Amém? Amados, nesse texto, o próprio Cristo, ele cita 8 sinais que mostram-nos que a sua volta será uma verdade e ele está voltando. É preciso que estejamos preparados. Amém? E eu quero ainda chamá-los a atenção para outro aspecto da volta de Cristo Jesus. Como será a volta de Cristo? Será que nós sabemos como será a volta de Cristo? A palavra fala como será. E eu quero que você esteja atento a esta verdade. Nós sabemos que Cristo veio, nasceu, ele fez a sua obra, a sua missão, morreu, ressuscitou,
subiu aos céus e breve voltará. Diz a palavra que o Senhor voltará e alguns aspectos nos são revelados para que nós possamos estar preparados para esse grande momento. Amém? A volta de Cristo, irmãos, há de selar todo o fim da humanidade. Quando Cristo voltar, não restará mais tempo. Ou seja, Cristo voltou, deixou de existir o planeta Terra. É o fim do mundo. Não existirá um povo perdido sobre a face da terra, como diz uma canção, cadê a pessoa, cadê esse, cadê não sei o quê. Não, isso não existe à luz da palavra do Senhor. Esta é uma visão teológica que distorce os princípios bíblicos, porque a palavra diz que quando Jesus voltar, há de encerrar o ciclo do homem sobre a face da terra. Os fiéis com ele na glória, os infiéis condenados estarão para todos sempre naquele lugar de sofrimento, o inferno. Para aqueles que são fiéis, com certeza, a volta do Senhor será extremamente feliz. Momentos de extrema alegria. No entanto, para os infiéis, serão momentos de terror, momentos terríveis, tenebrosos. Oh, misericórdia! Mas essa é a grande realidade. É por isso que o Senhor fala que é necessário estarmos preparados. Amém? Mais uma vez, nós vamos observar 8 aspectos de como será a volta de Cristo Jesus. Amados, a palavra de Deus precisa ser explanada para que nós possamos conhecê-la e os nossos passos serem firmes. Amém? Ouça com atenção então. A palavra diz que Cristo voltará de forma pessoal. Jesus voltará pessoalmente. Atos capítulo 1, versículo 11. Diz a palavra: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouviste subir. Amém? Queridos, esse momento foi quando Cristo foi elevado para os céus. E a palavra diz que ele há de voltar da mesma forma. Ou seja, Cristo virá nas nuvens. Diz a palavra que ele não pisará na terra, mas ele virá nas nuvens. Será Cristo Jesus o ressurreto. Não será um anjo, não será um arcanjo, será Cristo. E a palavra diz que todos os olhos o verão. Aleluias. 2. Jesus voltará visivelmente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Oh, glórias! Eis aqui um mistério, irmãos. Mas a glória do Senhor é tão grande, é tão magnífica, que todo o universo, no mais longínquo canto desse universo, milhões, bilhões de anos-luzes, hão de ver, hão de saber que Cristo voltou. A glória do Senhor há de alcançar todo o universo, irmãos. E a palavra diz que todo olho o verá. Onde quer que ele esteja, onde quer que essa pessoa esteja, na mais profunda mina que há sobre a face da terra, escondido debaixo da terra, há de ver a glória do Senhor Jesus. Aqueles que estarão, talvez, na estação espacial ou numa nave, coisa assim, nas alturas do universo, também verão a volta de Cristo Jesus. Portanto, amados, nós precisamos estar preparados para este momento. Diz a palavra que Cristo há de voltar e todas as nações o verão. Se voltar à tarde, certamente será manhã no Japão, noite na Europa, dia no Brasil. Ou seja, Cristo há de voltar em diversos momentos do fuso horário, porém, todos hão de vê-lo, porque a volta de Jesus será única. A volta de Cristo será única. Para alguns será pela manhã, para outros à tarde, para outros à noite. Mas o que vale é estarmos preparados para esse grande momento. Amém? Cristo voltará visivelmente, não de forma secreta, como uma seita diz por aí, que Jesus voltou de forma secreta. Isso não existe. A palavra é clara. A palavra é esta, que ele voltará visivelmente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz que ele voltará adivelmente. Ou seja,
todos hão de ouvir a volta de Cristo Jesus. Todos hão de ouvir a voz do Senhor. Amém? A palavra diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Olha o início do versículo: e dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Todos hão de ouvir que Jesus está voltando. Oh, glórias! Todos hão de ouvir, irmãos. 4. Veja como Cristo voltará. Ele voltará com ressurreição e arrebatamento. Voltará com ressurreição e arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Queridos, a palavra diz que, por ocasião da volta de Cristo, aqueles que morreram, serão ressurretos, receberão novos corpos, e esses estarão com Cristo Jesus. Na sequência, nós, ou aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados e estarão na glória com o Todo-Poderoso. Nós seremos, os vivos, serão transformados e arrebatados nos ares. Vamos subir, aqueles onde subir ao encontro de Cristo Jesus. Eu falo nós porque pode ser que Jesus volte amanhã, ou na semana que vem, e talvez estejamos vivos e possamos contemplar esse fato tão magnífico. Talvez não. Se porventura estivermos mortos, vamos ser ressurretos primeiro do que os vivos em relação ao arrebatamento. Primeiro nós, aliás, primeiro aqueles que morreram em Cristo Jesus. Vamos lá? 5. Voltará repentinamente. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você já observou o relâmpago? Às vezes você fica, principalmente quem quer fotografar o relâmpago, ele fica procurando. Eu acho que vai sair um relâmpago legal dali, aquele relâmpago que corta o céu. Aí você fica com o celular esperando. Só que o relâmpago vem do outro lado. Nós não sabemos de onde vem, nem quando vem. E é isso que a palavra está falando. É impossível, irmãos, definir quando Cristo há de voltar. É impossível. Ele será como o relâmpago, inesperado e rápido. O relâmpago, fração de segundos. Ele nasce e some rapidamente. Nós precisamos estar preparados, porque a volta de Cristo será assim. Quando você ficar esperando, certamente não verá. Porque será tão rápido a volta de Cristo Jesus. E isso leva-nos a entender que necessário é estarmos preparados. Porque não é possível alguém falar, Jesus está voltando. Tem até as pessoas que falam assim, Jesus está voltando, né? Parece-me que tem uma canção que fala dessa forma. E as pessoas ficam ali correndo, se preparando, aquela coisa toda. Não existe isso. Quando Cristo voltar, será um apagar de luz, ou um acender de luz, depende. Voltou, acabou. Dessa forma. Será assim, irmãos, como relâmpago. Não é diferente. É por isso que você precisa andar 24 horas por dia, pronto para a volta de Cristo Jesus. E você será indesculpável por não estar preparado. Amém? Cristo diz que será como relâmpago, sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E é o próprio Cristo testemunhando a respeito da sua volta. 6. Voltará com poder e glória. Mateus capítulo 24, versículo 30, diz a palavra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória.
capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando Cristo veio a primeira vez, ele veio humilde, simples, viveu como ser humano. Foi necessário comer, dormir, vestir roupas, fazer as necessidades, aquela coisa toda. Mas agora, irmãos, Cristo virá como Deus, o Todo-Poderoso, em majestade e glória. Em majestade e glória. É assim que a palavra diz, e ele mesmo testificando a respeito da sua volta. 7. Voltará em tempos comuns, como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículos 37 até o 39. Ouça só o que Cristo afirma. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, não haverá mudanças no planeta com a proximidade da volta de Cristo Jesus. Sim, o cumprimento desses sinais, mas a sociedade continuará a andar no mesmo passo. A sociedade continuará a andar da mesma forma. É o povo que há de sair de manhã para trabalhar, outros que estarão casando-se, ainda aqueles que estarão cometendo pecado, roubando, mentindo, adulterando, enganando o próximo, ainda os que estarão planejando o mal, serão pegos dessa forma, irmãos. Os tempos serão normais, não será diferente. Mas também muitos estarão nas igrejas, louvando, orando, jejuando. Muitos estarão louvando o Todo-Poderoso, lendo a palavra do Senhor. Os dias serão normais por ocasião da volta de Cristo Jesus. Os sinais já estão diante dos teus olhos. Prepare-se. Mas é impossível definir quando será, porque os dias serão normais, e essa é a realidade. O 8º sinal de como será a volta de Cristo Jesus. Ele voltará inesperadamente como o ladrão. Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44. Ouçam. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse texto, Jesus faz uma analogia com o ladrão. Se o ladrão avisasse: olha, vou roubar seu carro a tal hora, e vamos esperar o camarada. Mandou um WhatsApp para você, você recebeu o WhatsApp: eu vou entrar na sua casa dia tal hora. Venha. Mas não será dessa forma, irmãos. Ladrão não avisa quando há de arrombar a tua casa, não, de forma alguma. E é por isso que nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos quando Jesus há de voltar, mas ele há de voltar de forma repentina. A recomendação é que estejamos preparados, vidas preparadas. Eu não sei como é o teu dia a dia, irmãos. Eu não sei até que ponto você leva essa verdade de Deus a sério. Eu não sei até que ponto você leva Deus a sério na tua vida. Mas a palavra do Eterno é extremamente clara com relação à volta de Cristo Jesus. A brevidade da volta. Os sinais estão diante de nós. Os sinais mostram quando Cristo há de voltar. Os sinais estão aí, irmãos. E mostra ainda como será a volta, a sua volta. Cristo mesmo fala da sua volta. Portanto, não jogue fora a palavra de Deus, mas procure aproximar-se do Senhor dia após dia, levando a uma busca intensa por Cristo Jesus. Pague o preço de servir a Cristo, de ser de Cristo, de amar o Senhor acima de todas as coisas. Não invente um Cristo para você, porque isso é coisa dos falsos profetas. Mas absorva o Cristo da palavra e viva a verdade do Cristo que a palavra nos revela. É esse o Cristo que é de voltar para nos levar, para estarmos com Ele na glória, irmãos. E para finalizarmos essa palavra, quero chamá-lo ainda a atenção que
A Bíblia diz que há 2 destinos e nós não podemos inventar um terceiro. Não existe. Há 2 destinos. Aqueles que são fiéis subirão com o Senhor, serão ressurretos com o Senhor para a glória. Aqueles que são infiéis serão ressurretos ou condenados por ocasião da volta de Cristo Jesus ao sofrimento eterno no lugar chamado inferno, e isso para todos sempre, sem a menor expectativa de sair daquele lugar, porque a palavra diz que não há como sair dessa condenação, ela é eterna. Só que o Senhor coloca diante de você, irmãos, e Ele te encoraja para que haja vigilância, para que haja um preparo, para que você viva nessa expectativa do encontro verdadeiro com Cristo Jesus, para que assim você alcance de Cristo o favor e esteja com Ele para todos sempre na glória. Ô bênção! Aleluias! Maranata, vem Senhor Jesus, que seja essa nossa oração. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, porque nada está encoberto, mas está explícito diante dos nossos olhos. Abra nossos olhos, abra nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra e nos prepararmos para esse encontro magnífico, extraordinário contigo. Ô Senhor, prepara a Tua igreja, Senhor. Acorda o Teu povo, para que vivam em conformidade com a Tua vontade, sempre prontos para a Tua volta, para esse encontro contigo, Senhor. Ó Deus, sobre esses eu declaro a Tua bênção, que essa palavra seja de transformação nos corações, de despertamento nas vidas, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Amém, irmãos? Que nós possamos falar, Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Oh, glórias! Tenha esta fé, tenha essa certeza no seu coração. Mensagem 1402.